Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós iremos abordar organização do Estado. Iremos ver, obviamente, União, Estados, Distrito Federal e municípios e, sobretudo, o principal assunto desse tema que se chama repartição de competências. Então, sem muita perda de tempo, nós iremos aí verificar o que vai ser abordado na aula de hoje. Preste bastante atenção no assunto de hoje, organização político-administrativa do Estado ou simplesmente organização do Estado, artigo 18 até o artigo 31 da Constituição Federal. Quando nós estudamos esse tema, é importante a gente compreender o seguinte: esse tema, nós precisamos primeiro conceituar federação, que é um dos principais pontos dessa introdução da aula de hoje, quando nós nos referimos à organização administrativa. E aí, claro, para que a gente consiga conceituar a federação, é preciso a gente estudar a forma de governo, o sistema de governo e a forma de Estado. Então vamos lá, para a gente fazer um traço conceitual rápido sobre esses três temas. Quando nós falamos aqui, olha, forma de governo é como o governante e os governados, eles se relacionam. Então, quando nós falamos forma de governo, estamos dizendo república ou monarquia. Quando eu falo em república, res pública, né, do grego, res pública significa coisa pública. Ou seja, significa dizer que a organização e a máquina pública, todas são do próprio Estado, nada é do governante, diferentemente de uma visão monárquica, onde tudo é do governante. Então, na República, nós temos algumas características que diferenciam da própria monarquia. Enquanto a monarquia, nós temos um governo em que ele é hereditário, passa-se de pai para filho. Além disso, ele é vitalício, vai até o momento em que o governante ele falece. Na República é diferente. A República, uma das características é justamente a eletividade, ou seja, os governantes eles são eleitos para estarem lá. E além disso, existe uma temporariedade. O governante ele vai estar lá por um período de tempo, tá certo? Então essa é a diferença básica entre república e monarquia. Quando falamos em república ou monarquia, estamos nos tratando de forma de governo. Tá bom, gente? Quando nós falamos em sistema de governo, tá aí na tela, sistema de governo, ou será presidencialista ou será parlamentarista. E o sistema de governo, na verdade, é a relação existente entre o poder executivo e o poder legislativo. Como eles se comunicam? Se a chefia será monocrática ou se a chefia será dual. Como assim, Johannes? Explique melhor. No presidencialismo, a chefia, na verdade, ela é monocrática. Como assim? Uma só pessoa assume o papel de chefe de Estado e de chefe de governo. O que é o chefe de Estado? É o representante daquele país na seara internacional. E o que é o chefe de governo? É o representante do país na organização interna daquele país. Então, no presidencialismo, uma só pessoa figurará como o chefe de Estado e o chefe de governo, no nosso caso, o presidente da República. Isso é sistema de governo. Por outro lado, nós temos o chamado parlamentarismo. Quando estamos diante do parlamentarismo, duas pessoas diferentes é que irão exercer esses dois cargos importantes. O primeiro-ministro fará as vezes do chefe de governo e o monarca, ou até mesmo o presidente, que pode haver um presidente também no sistema parlamentarista, o presidente fará as vezes de chefe de Estado. Essa é a grande distinção, se a chefia será monocrática ou se a chefia será dual, tá certo? No caso do parlamentarismo, chefia dual. No caso de presidencialismo, chefia monocrática, ok? Para a gente finalizar,
forma de Estado, essa é a mais importante para esse tema, que é justamente federação ou Estado unitário. Quando eu falo em forma de Estado, é justamente como se desenvolve o exercício do poder político, como o exercício do poder político se desenvolve internamente no país. É justamente essas as diferenças básicas entre forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. Quando eu falo em forma de Estado, estou falando em federação ou Estado unitário. Na federação, nós temos um órgão central e nós temos outros órgãos descentralizados, né? Nós temos, por exemplo, a União, no caso do Brasil, né? A União, os Estados membros e os municípios, todos eles dotados de autonomia política, autonomia financeira e autonomia administrativa. Então, essas autonomias dadas aos entes políticos justamente possibilitam nós conceituarmos o nosso Estado como Estado federal, diferentemente do que ocorre nos Estados unitários. Alguns Estados são unitários. Nós temos só um poder central e esse poder central é quem faz o comando de todo o Estado. Vai existir apenas uma descentralização administrativa e não política. Tá bom, gente? Então é importante saber a diferença entre esses três: forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. O principal é forma de Estado. Para que você possa decorar, tem que saber isso aqui, olha. Forma de Estado, FE, forma o quê? Federação. No nosso caso, federação. Sistema de governo, a única expressão que tem SI é justamente presidencialismo. Olha aqui o SI, presidencialismo. E forma de governo, fogo na república. Pronto, acabou-se. Aí você consegue decorar todos os três, tá certo? Lembrando, diferença entre república e monarquia na forma de governo. A república, eletividade, temporariedade do governante, diferentemente da monarquia. O sistema de governo, se ele vai ser dual ou monocrático. Se for monocrático, o chefe de Estado e o chefe de governo é uma pessoa só. Estaremos diante do presidencialismo, diferentemente do parlamentarismo, em que o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. E o principal, a forma de Estado. A forma de Estado pode ser federativa ou forma unitária. Forma federativa, você tem uma divisão de tarefas. Na forma federativa, você vai ter aí distribuição, né, de autonomias. Você vai ter a União, que é um órgão central, você vai ter órgãos regionais, os Estados-membros, e órgãos locais, os municípios. Todos eles dotados de autonomia FAP, FAP. Autonomia financeira, cada um tem suas finanças próprias. Autonomia administrativa, cada um se organiza de forma administrativa. E autonomia política, cada um elege seus próprios governantes, tá certo? A União, o chefe do poder executivo é o presidente, nos estados o governador e nos municípios os prefeitos. Isso não ocorre no Estado unitário. O Estado unitário você tem a União e, claro, você vai ter descentralizações administrativas. Você pode até ter estados constituídos, estados-membros, por exemplo, mas esses estados-membros não vão poder eleger seu próprio governador, não vão ter uma autonomia financeira. Tudo isso vai depender do órgão central. Essa é a diferença do Estado unitário, né, que é o que nós chamamos o Estado que é centralizado no poder da União, como exemplo a Suíça, né, ou o Estado federal, quando você tem aí uma maior distribuição de poder. Tá bom, gente? Então é só isso. A gente precisa decorar que no Brasil nós temos a adoção de que a forma republicana de governo, o sistema presidencialista de governo e a forma federativa de Estado. Essa é a principal característica do nosso Estado brasileiro, tá certo? Então as formas de Estado ou serão unitário ou serão Estado federado. Existe até uma classificação que a doutrina aponta, que é o chamado Estado confederado. O Estado confederado, está aqui, olha, o Estado confederado,
ele é uma união de vários estados, tá certo? Por meio de tratado. E, claro, obviamente, a gente não consegue nominar ele como um estado novo, tá bom? Esse é o chamado estado confederado. Aí vamos lá. Diferença entre federação e confederação, só para que não pairem dúvidas sobre a confederação. Quando eu falo em federação, a federação ela é feita por Constituição. Ela é regida por uma Constituição, diferentemente de uma confederação. O que é uma confederação? Vários países se juntam para formar um bloco. É uma confederação. Cada um é soberano. Então, eles se juntam por meio de tratado internacional. Numa confederação, existe a possibilidade de separação. O país não quer mais integrar aquela confederação, ele sai. Tem o que nós chamamos de direito de secessão. Na federação, isso não existe. Na federação, não existe direito de secessão. Então, há uma vedação expressa ao direito de separação. Por exemplo, no Brasil, se o Estado quiser se separar do Estado brasileiro, pode um Estado membro, um exemplo, São Paulo, não quero mais fazer parte do Brasil. Ele pode fazer isso? Claro que não. Na federação não existe o chamado direito de secessão. Tá bom, gente? Outra coisa, os entes numa federação possuem autonomia. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. A União, os estados, Distrito Federal e municípios não são soberanos, são autônomos, tá bom? Diferentemente do que ocorre com os estados integrantes de uma confederação, que são soberanos. Mas, Johannes, onde surge a federação? Para que surge? A federação, na verdade, meus amigos, surge justamente nos Estados Unidos, né? Com aquela independência americana, e aí a forma federativa de Estado foi criada lá em 1776, com a proclamação da independência das 13 colônias norte-americanas, e aí eles fazem um pacto, uma confederação em 1781, que é justamente a Confederação dos Estados Americanos, tá certo? Esse pacto federativo dava o direito de retirada. No entanto, pouco tempo depois, 6 anos depois, em 1787, eles, no estado da Filadélfia, na verdade era considerado como uma colônia da Filadélfia, né? Eles decidem estabelecer um estado soberano unido. Por isso, o nome Estados Unidos da América. Cada parte ali integrante, cada, digamos, colônia que foi elevada ao status de país soberano, cedem sua soberania e se juntam em prol de uma unidade, justamente pelo fato das ameaças britânicas na época de querer resgatar as colônias. Então eles se juntam, formam aí uma necessária federação e aí começa-se o Estado Federado. Primeira experiência de um Estado federal foi justamente a experiência norte-americana. Essa experiência norte-americana é interessantíssimo a gente compreender isso, porque foram 13 colônias que se tornaram independentes e aí depois elas se juntam. Então elas cedem parcela da sua soberania, aliás, cedem a toda a sua soberania em prol de uma parcela de autonomia. Tá bom, gente? Então esse é o histórico da federação. Eu até trago aqui em slide, de forma pormenorizada, né? A Confederação dos Estados Americanos com posterior criação dos Estados Unidos da América. Tá bom, gente? Então, pegando por esse ponto, a doutrina aponta duas características ou classificações das federações. Qual é? Existem federações que foram por agregação e existem federações que foram por desagregação. Algumas federações agregaram-se, foram formadas por agregação, como, por exemplo, a dos Estados Unidos, né? Foram 13 soberanias que cederam as soberanias em prol de uma autonomia, então elas se agregaram. Diferentemente de algumas que já eram um Estado unitário e aí decidiram fazer a federação, como no Brasil. No Brasil, a história brasileira nos mostra que o Estado brasileiro é um Estado unitário, né? Vocês sabem que pós-independência, né, e a Constituição de 1824, as capitanias hereditárias são transformadas em províncias, né? E aí essas províncias, os governadores eram eleitos pelo próprio imperador. Então era um Estado unitário.
as províncias não tinham autonomia política, administrativa, financeira, não. Elas eram dependentes da União. Sendo assim, nós tínhamos um movimento no Brasil de um Estado unitário. No entanto, com a segunda Constituição em 1891, esse Estado unitário vai perder força em prol de uma federação. Por essa razão, nós temos um movimento diferente aqui, que é o chamado movimento de desagregação ou federação imperfeita, quando há o desfazimento do Estado unitário. Tá bom, gente? Então esse tema é importante, é bom saber. O tema quanto à origem ou formação de uma federação será por agregação ou por desagregação. Tá certo? Então, já partindo aí, já feito o relato da questão do desfazimento, né? No nosso caso, através do decreto número 1. Esse decreto foi de 1889, confirmado com a Constituição de 1891, o desfazimento do Estado unitário em prol de uma federação. Nós adotamos aí uma federação que, com a sua origem, foi por desagregação. Tá bom, gente? E aí, vamos observar o seguinte, que numa federação, os entes, eles são considerados autônomos. Numa federação, os entes são autônomos. E ele possui auto-organização, autogoverno e auto-administração. O que seria a auto-organização? É a capacidade de elaborar suas próprias constituições estaduais. Já o autogoverno é justamente a possibilidade e a prerrogativa que cada ente tem de eleger seus representantes. Veja que a nível municipal nós temos o prefeito, o povo elege ali seu representante. Então isso chama-se autogoverno. E a autoadministração é a capacidade de exercer suas atividades de cunho legislativo, administrativo e até mesmo tributário. Com uma observação importantíssima, os territórios. Se eventualmente no Brasil vier a ser criado algum território, nós não temos hoje território no Brasil, né? O território é uma descentralização administrativa e, por ser uma descentralização administrativa, não possuem autonomia. Tá certo, gente? Importante saber isso aí, ok? Ainda aprofundando o tema da federação, é importante a gente perceber que nós temos pelo menos 9 características referentes às federações. Vou até colocar aqui para poder a gente compreender essas características. Primeira característica, descentralização política. É principal, né? Uma das principais características é justamente essa de uma federação. Tem que haver uma descentralização política, porque se não houver descentralização política, se a autonomia política estiver concentrada tudo na União, não vai ser uma federação, será um Estado unitário. Mas não só isso, por existir entes políticos, né, com autonomia, faz necessária a segunda característica, repartição de competência. Tem que repartir a competência de cada um. Então a União vai ter competências, os estados vão ter competências, os municípios terão competências e o Distrito Federal também terá competências, tá certo? Além disso, se faz necessário uma Constituição rígida como base jurídica, a inexistência do direito de secessão ou de separação. No caso, nós temos aqui no Brasil, na Constituição Federal, o artigo 1º, que fala da indissolubilidade do vínculo federativo, que é corroborado com o artigo 60, parágrafo 4º. Também nós temos a soberania do Estado Federal. O Estado, a República Federativa do Brasil, ela é soberana. No entanto, os entes políticos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos. Mas aí você pode se perguntar assim, mas Johannes, como é que a União faz tratado lá fora? Faz em nome da República Federativa do Brasil. Vejam, a União é quem representa a República Federativa do Brasil. A soberania da República Federativa do Brasil. A União, ela é autônoma, tá bom? Ainda existe como característica a possibilidade de intervenção, tá certo? A auto-organização dos Estados-membros para constituir suas constituições estaduais. Um órgão representativo dos Estados-membros, no caso o Senado Federal. O Senado é o órgão que representa os Estados-membros. E um órgão que seja o chamado guardião
da própria Constituição. Vamos confirmar algumas características. Vamos ver o artigo 1º da Constituição Federal. Olha o que diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Ou seja, essa união da República Federativa do Brasil não cabe dissolução. Tá bom, gente? Importante saber isso, ok? Sem perda de tempo, que a gente já passou alguns minutinhos aí, vamos para o artigo 18 da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, sublinha aí, autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º, Brasília é a capital federal. Então, a organização político-administrativa compreende quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tá bom? Vou pular os parágrafos do artigo 18 para a gente ir para o artigo 19, que trata de algumas proibições constitucionais aos entes da federação. Vamos lá para o artigo 19. Olha só. É vedada, é proibida a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então vejam que aí está dentro daquele composto que nós falamos sobre a questão da religião. Nós tratamos esse tema quando falamos sobre o artigo 5º e percebemos que o Estado brasileiro é um Estado laico, ou seja, ele não professa uma religião específica, muito ao contrário, ele deixa para que você seja aí a religião que lhe bem aprouver ou também não ter religião alguma. Isso faz parte da liberdade religiosa. O Estado brasileiro é um Estado laico, não religioso ou não confessional. Agora, vejam que o inciso 1 proíbe qualquer tipo de subvenção do Estado em relação à igreja. Não pode subvencionar, não pode dar dinheiro. O Estado não é para estar dando dinheiro às instituições religiosas. Mas o Estado pode criar uma forma de colaboração de interesse público, tá certo? Um exemplo, digamos que determinada igreja ajude no apoio à educação e o Estado vai ali também auxiliar, sendo um colaborador daquele projeto. Veja, interessante isso aí, né? Aí nesse caso pode, tá certo? Nesse caso pode. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Vejam, se um documento é público, não se pode recusar fé. E o que seria recusar fé? Dar autenticidade àquele documento. Ora, se o documento é público, tem que se dar autenticidade àquele documento. E inciso 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Vejam, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem criar distinções entre brasileiros. No entanto, nós vimos, quando estudamos nacionalidade, que é possível haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Nós vimos que a Constituição ela pode trazer, a lei não, mas a Constituição pode trazer essa distinção. Tá bom, gente? Para a gente ir concluindo esse bloco, né? A gente vai ter aqui ainda um tempinho ainda, em torno de uns 5 a 6 minutos ou um pouco mais, para falar sobre justamente os entes da federação. Então vamos dar uma aprofundada sobre União, Estados, Distrito Federal e municípios e dar uma só pesada aí sobre, em relação, na verdade, aos territórios. Primeiro ponto, União. Vamos lá, para a gente ver a União, saber que a União possui dupla personalidade. Significa dizer o seguinte, a União tanto será internamente um órgão que vai representar uma pessoa jurídica de direito público, que é a União, que é um ente político, como ela externamente ela fará as vezes da República Federativa do Brasil. Então, a União tanto trabalha internamente como pessoa jurídica de direito público, como externamente representando a República
Federativa do Brasil, tá bom? A União possui um papel importantíssimo na federação. Ok, gente? É bom dar uma lidinha depois, pegar aí a Constituição Federal ou o slide que a gente fornece aí para vocês, esse material em PDF, para ler o artigo 20, que são os bens da União. São muitos bens. Não, é até desnecessário a gente ler todos os bens da União aqui. Vamos fazer só alguns comentários importantíssimos. Olha o que diz o artigo 20. São bens da União. Olha só. Os que atualmente lhe pertencem, os que não vierem a ser e os que lhe vierem a ser atribuídos. Esse rol não é taxativo, claro, o próprio inciso diz, olha, o que são bens da União? Os que lhe pertencem, isso é óbvio, claro, os que pertencem à União são da União, mas os que vierem a ser atribuídos, significa que a União pode adquirir outros bens, ou seja, esse rol que está no artigo 20 não é taxativo. Também pertence à União como bem as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Vejam, terras devolutas são terras, na verdade, que a gente fala que são terras de ninguém. Ninguém é dono da terra devoluta, tá certo? Mas aí a maior parte dessas terras vão ser do próprio Estado, e a gente vai ver como bens do Estado, com exceção das terras devolutas, que são indispensáveis à defesa das fronteiras, tá bom? Também são bens da União, para a gente ir adiantando aí, os lagos, os rios que cortem mais de um estado, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, os recursos naturais, o mar territorial, recursos naturais da plataforma continental, né? E da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos de marinha e seus acréscimos, enfim, tudo isso são bens da União. Partindo para os territórios, é importante a gente saber e compreender que os territórios, na verdade, quando falamos em território, território é uma descentralização administrativa. O território não é ente político, tá certo? Os entes políticos, a organização política administrativa do Estado é composto por União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. Território não entra. Território é uma descentralização administrativa da própria União. Veja o que diz o artigo 18, parágrafo 2º. Olha só. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, a lei complementar cria o território, tá certo? Que vai ser uma descentralização da própria União e, obviamente, por integrar a União, os territórios não possuem autonomia política. O governador, inclusive, é nomeado pelo próprio presidente da República após a aprovação do Senado Federal, tá bom? O Congresso Nacional, ele fiscaliza as contas do território com prévio parecer do Tribunal de Contas da União. Tá bom, gente? Vamos partir para o ente, o próximo ente. O território não é ente, né? Mas a gente falou sobre a União. Vamos para o próximo ente chamado Estados-membros. Artigo 25 da Constituição Federal. Vamos lá? Vamos ver o que é que diz o artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então vejam que os estados, eles se organizam e se regem pelas constituições que serão elaboradas para os próprios estados, as constituições estaduais. Claro que as constituições estaduais não podem ir de encontro à Constituição Federal, claro que não, mas cada estado vai se organizar, vai ter a sua própria Constituição Federal, tá bom? A competência dos estados é uma competência que nós chamamos de residual. Por que residual? Porque a competência dos estados será aquela que não é da União e aquela que não é do município, ou dos municípios, né? Só que a Constituição colocou algumas competências específicas para os estados. Na verdade,
a Constituição Federal colocou apenas 3 competências específicas dos estados, deixando o remanescente para o próprio estado. Como assim, Johannes? Explique melhor. Existem na Constituição 3 competências que são próprias do estado. O resto das competências dos estados será de forma residual, ou seja, tudo que não for da União ou não for do município vai para o estado, ok? Mas existem competências específicas. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 25, os parágrafos, né? Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 25. São reservadas aos estados as competências que não sejam vedadas por esta Constituição, ou seja, aos estados compete a forma residual. O que não for da União, o que não for dos municípios, vai para o estado. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Opa, já está aqui uma situação em que é específico para o estado. E o parágrafo 3º também traz uma situação específica. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então vejam que a competência dos estados ela não é expressa como é a da União, tampouco como é a dos municípios. A competência ela é residual, mas nós temos 3 situações em que a própria Constituição traz a competência dos estados. O gás canalizado, que nós vimos, a outra hipótese, a instituição de regiões metropolitanas, e a última hipótese é a criação de municípios. Então nós temos essas 3 que são específicas. O artigo 26, ele vem falando sobre bens dos estados. O artigo 26 da Constituição Federal vem tratando dos bens dos estados. É importante dar uma lidinha. É muito raro cair os bens da União e os bens dos estados. Raríssimo pergunto sobre isso. Mas é importante saber as águas superficiais ou subterrâneas que estão dentro dos limites do estado, será do estado. As terras devolutas que não são da União, ou seja, as que não dizem respeito a aspectos específicos da União, né, serão do estado. Então, tudo isso aí faz parte do estado. Mas uma coisa importante referente ao estado é justamente a possibilidade de incorporação, anexação, subdivisão ou desmembramento dos estados. Olha o que diz o parágrafo 3º para a gente concluir este bloco. Olha só, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então observem que em relação aos estados é importante compreender que eles podem se misturar, não podem se separar do todo, né? Que é a República Federativa do Brasil. São Paulo não pode dizer assim, vou me tornar um país independente. Não pode. Não há direito de secessão. Mas, por exemplo, parte do Paraná pode se integrar a São Paulo, não tem problema. Agora, para que isso ocorra, se faz necessário, lógico, um plebiscito, tá certo? Que é aquela consulta prévia à população, e aí depois a consagração de uma lei complementar no Congresso Nacional. Tá bom, gente? Então a gente encerra esse bloco aqui. No próximo bloco a gente conclui Distrito Federal e municípios e partimos para o principal, que é repartição de competências. Até daqui a pouco.